E o Neymar, hein, gente? O Neymar aí, mais uma vez, num corte da seleção brasileira, mais uma vez lesionado. E aí, é o que eu falo, né? Não acho nada legal essa mania do Neymar de fazer festa, de ir para carnaval quando está lesionado. Já falei 1000 vezes, repito, não tenho nada contra o Neymar quando ele sai na sua folga, quando ele faz festinha na sua folga. Ah, mas e aí? Mas e o Neymar? O Neymar é casado, o Neymar não sei o quê. Gente, é a vida pessoal. Isso é a vida pessoal do jogador, não estou aqui para fazer fofoca ou para dar opinião do comportamento. Agora, quando se relaciona a campo, a gente tem que dar opinião. E é claro que, na minha opinião, atrapalha. Festa fechada aí, polêmica de novo. A polêmica mesmo atrapalha, gente. A polêmica joga todos os holofotes pro Neymar. Aí tem mais uma festa agora. Aí tem mais gente falando do Neymar na mídia. E para mim, o principal é um momento de descanso. É um momento que ele precisa se recuperar. Ele acabou de ser cortado da seleção brasileira. Ele desfalcou o Santos no jogo mais importante desde que ele voltou para o Santos, que era contra o Corinthians, o jogo de mata-mata, semifinal do Campeonato Paulista. E o Neymar, ele não consegue sossegar. O Neymar é todo dia não só notícia do campo, porque ele está lesionado, mas também notícia de fofoca, de site de fofoca. Eu fico imaginando os jogadores do Santos, cara. Vendo isso, pô, e aí? Será que esse cara veio para cá realmente porque ele quer jogar bola, quer recuperar o Santos? Será que ele veio para cá porque ele quer carnaval, porque ele quer festa? Porque, além de mexer com o time dentro de campo, porque o cara é o principal jogador e vai desfalcar, ele mexe com o psicológico de tudo, ele mexe com o clima de tudo, ninguém sabe. Eu não sei aqui se o Neymar voltou para o Brasil disposto a jogar mesmo, a fazer do Santos competitivo de novo, ou não. Ou se ele voltou, férias, de vez em quando um jogo aqui, de vez em quando uma festa aqui. É mais uma vez o Neymar envolvido em polêmica e mais uma vez cortado por lesão. Agora, eu acho que uma grande dúvida que gira em torno do campo, e que aí, claro, eu vou jogar uma lenhazinha na fogueira aqui, é a seguinte, Mauro César Pereira, porque o Neymar, quando ele voltou a jogar e quando ele teve o microfone à sua disposição, ele criticou o Jorge Jesus. Ele disse, pô, fiquei chateado sim, tô mostrando agora que tinha condições e, lá o cara não me deixava jogar. Eu decidia tudo que é treinamento, mas ele dizia que eu não estava bem fisicamente. Ele falou que ele ficou chateado com o Jorge Jesus. Agora, Mauro, diante de tudo isso que a gente está vendo, né? Porque quando ele estava jogando, ele falou. Agora, que mais uma vez ele sofre uma lesão, que mais uma vez ele deve ficar pelo menos 3 semanas fora dos gramados. Será que o Jorge Jesus tinha razão no que ele falava? O Jorge Jesus tem um bando de jogador de altíssimo nível lá e bem fisicamente. E ele disse, não dá para eu tirar esses caras para colocar o Neymar. E falou da condição física, que ele ainda não tinha condições físicas para ser o Neymar no Al Hilal. Isso que está acontecendo pode dar um pouco de razão para o Jorge Jesus ou não? Seria exagero? Isso não tem muita relevância. O Jorge Jesus está lá na Arábia Saudita, o Neymar está aqui no Brasil. Aí fica uma coisa mais entre eles. Que o Jorge Jesus estava certo, é óbvio. O cara não jogava há mais de um ano, 490 dias quase, jogou 2 partidas, pedaços de jogos, se machucou no segundo jogo, ainda no Al Hilal. O que o Jesus falou era óbvio. Ele não tinha condições. Se ele amanhã adquirir condições, é um outro momento. Ele falou sobre aquele momento. Naquele momento não tinha condições. Se depois ele passar a ter, é outra história. O Jesus tem razão, óbvio, é evidente que tem razão. Ele falou, não tem condições. Pelo que eu entendi, ele não falou, nunca terá condições de jogar futebol. Ele falou que ele não tinha. Ele precisava do jogador para agora, decidir, fico com esse, fico com aquele, né? Então, abriu mão. Isso me parece muito claro. Agora, o Neymar jogou o Campeonato Paulista, gente. Joga contra times pequenos aí, um clássico contra o Corinthians, que perdeu. Depois não jogou mais nada.
Apareceu uma cobrança de falta, um gol olímpico, bola parada, muito bem, mas muito aquém do que ele já foi um dia. Né? Teria que provar muito mais. E a própria convocação dele foi uma coisa meio na carteirada, não dele, mas na fragilidade da comissão técnica da seleção, que não parece ter coragem de deixar o Neymar de fora, a não ser numa situação como essa, em que ele está machucado. Mas nem deveria tê-lo chamado. Nem deveria tê-lo chamado. Deveria ficar o Santos treinando, se preparando, no caso, se curando, né, da lesão, para poder voltar a jogar, pegar ritmo, jogar o brasileiro. Enfim. O Neymar em forma hoje você não convocaria, Mauro? O Neymar jogando. O Neymar em forma não existe. O Neymar em forma não existe. Há anos que não existe. É o jogador imaginário. Já falei isso várias vezes. Em forma ele não existe. Se voltar em forma, aí a gente fala sobre isso. Em forma ele não existe. Há muito tempo que não existe. É uma constatação, gente. Constatação. Agora, imaginar, e se não existe. Há muito tempo que ele não consegue entrar em forma. Em forma é outra história aí. Tem que ver. O que você acha que você acha que precisaria acontecer para o Neymar ser convocado novamente para a seleção? Ele tem uma sequência? Jogar bem, ser desafiado, jogos com times mais difíceis, marcação forte, sem se machucar durante um longo período, mostrando uma real recuperação. Isso não aconteceu ainda. A Inter de Limeira, ele fez um gol olímpico da Inter de Limeira. Um time rebaixado, gente. Campeonato Paulista, time rebaixado. Bonito, a técnica dele na batida da bola, isso aí é óbvio que ele não vai perder. Mas ele não vai entrar em campo para trabalhar com bola parada, ele tem que participar do jogo ativamente. E os jogos agora para os quais ele foi convocado, agora cortado, é Colômbia e Argentina fora. Jogos difíceis. Não é com Peru, Chile, os times mais fracos. Enfim. Porque a gente fala de um Neymar, e isso tem que reconhecer o Mauro, tá? Porque o Mauro, ele teve coragem de falar do Neymar quando todo mundo só babava. Eu falei até mal nos primeiros jogos, porque eu achava que bajulavam muito quando não estava jogando, mas nos 3 últimos jogos eu falava, agora sim eu acho que o Neymar merece elogio. Tá jogando bem. Só que é meio bizarro isso, o Fábio Piperno e Bruno, porque realmente o Neymar não consegue mais ter uma sequência de jogos. Foi assim na Arábia. Na Arábia foi até constrangedor, gente. Na Arábia o cara ganhava um salário de mais de 40 milhões por mês e, se eu não me engano, ele fez 7 jogos. Eu acho que foi por aí. Eu acho que foram menos de 10 jogos que ele fez na Arábia Saudita, ou um pouco mais. Você sabe, Bruno, o número exato? 7. Ele jogou, juntando o Santos e o time saudita, dá mais ou menos 950 minutos em campo. Piperno, eu vou te devolver o argumento. Você guarda esse número que é legal também. Mas só te passando. Em mais de um ano na Arábia Saudita, que ele ficou lesionado, ele ficou 1 ano. Em mais de 1 ano na Arábia Saudita, foram 7 jogos, 1 gol e 2 assistências. Não tem como. Até o maior fã do Neymar, ele precisa ver, cara, que isso foi um mico. Tipo, os árabes jogaram dinheiro no lixo. O Flávio Prado ainda diz, não jogaram no lixo, porque eles pagam pela mídia. Pô, gente, tudo bem pagar pela mídia, mas você ter um cara que ficou no Al Hilal, vê até o período, por favor, ô Kaique. Foi mais de 1 ano, isso eu sei. 1 ano e meio. Aí, ó, o Bruninho, nossa enciclopédia. 1 ano e meio, cara, de Al Hilal, não tem como a gente achar que isso é normal. 7 jogos, 1 gol e 2 assistências, Bruno e Piperno. Bom, sobre o Neymar, ele tem... O grande problema dele é o problema físico, já há algum tempo, desde da lesão que ele teve em 2018, no dedinho lá no Paris Saint-Germain. E vai piorando, ele vai ficando mais velho, aconteceram outras lesões, então um jogador com histórico de lesões e mais velho, ele fica mais propenso a lesões musculares, né? Isso aí, o pessoal da parte física, todos vão falar a mesma coisa, eu falo isso ouvindo as pessoas que cuidam dessa parte. O Neymar, uma coisa que eu falei aqui, ele não terá na carreira dele uma temporada inteira em altíssimo nível. Isso ele não vai mais acontecer, porque fisicamente ele não consegue. O problema que ele teve muscular agora provavelmente porque ele teve uma sequência de jogos que há muito tempo ele não tinha. Ele teve uma sequência de 6 jogos, quase sem descanso. E ali jogando quase sempre, quarta, domingo. Há muito tempo ele não fazia isso. E aí ele teve um problema muscular. Isso acho que também vai servir para que,
para que quando ele estiver à disposição de novo, dose um pouco mais a maneira de utilizá-lo, porque outros problemas musculares vão acontecer. Isso é até natural. Acompanhando o futebol nos últimos anos, o jogador que volta de lesão grave de joelho, o jogador que já está mais velho, a chance de ter lesão muscular é maior. Então, outras vão acontecer. Então, dificilmente ele vai conseguir ter uma sequência grande de jogos por esses fatores. E aí o Santos vai ter que, se ele ficar no Santos até o fim do ano, que eu acho que ele vai ficar, o Santos vai ter que saber como utilizá-lo. Pô, tem o jogo quarta, domingo. Eu vou colocar ele todos os jogos? Se você colocar, a chance dele se machucar é enorme. Você vai ter que escolher. Não, domingo eu tenho um jogo importante do Brasileiro, vai jogar. Quarta é um jogo de Copa do Brasil aqui, eu não vou colocar. Domingo no Brasileiro de novo eu vou colocar. Enfim, vai ter que ter um planejamento. Nesse sentido, se colocar todo jogo, ele vai ter lesão muscular de novo. Isso acho que é bem claro. Sobre a seleção, assim, o Neymar, eu tenho uma opinião dele sobre Neymar na seleção que eu mantenho já há muito tempo. Eu teria o Neymar como quase um jogador extra na seleção. Porque a seleção ela tem como objetivo a Copa do Mundo, que é um torneio de um mês, é um tiro curto. Um grupo de provavelmente 26, a FIFA deve liberar 26 de novo. Num grupo de 26, eu teria o Neymar, num tiro curto, um torneio de um mês, que às vezes eu preciso de um jogo que ele consiga decidir pro meu time. Eu não preciso que ele jogue bem todos. Eu preciso que, talvez naquele jogo, um jogo de semifinal, tá 1-0 para o adversário, ele consegue me arrumar um gol. Ele empatou o jogo, eu vou para a final. Eu preciso que ele decida 2 jogos, não preciso mais que isso. Então, eu teria Neymar num grupo de Copa do Mundo, se ele tivesse à disposição, né, se ele tiver condições clínicas de jogar, mas com uma conversa muito clara com ele. Olha, eu não tenho como te garantir uma titularidade absoluta, que você vai jogar todos os jogos, mostrar os dados que são dele mesmo, né, do histórico. Ó, tem esses dados aqui, numa sequência grande, tá muito difícil para você não tem conseguido, mas eu quero ter você aqui. Porque é um jogador acima da média, é um jogador que às vezes eu posso contar com ele alguns minutos e ele vai me resolver um jogo. Então eu quero ter você aqui comigo, você vai ser importante. Mas eu não posso usar você como você foi utilizado na Copa de 2014, por exemplo, quando já tem muitos anos, ele era muito mais jovem. Então, uma conversa bem clara e franca. Você é importante, eu quero você aqui. Mas você já não é mais um garoto e tem os problemas físicos. Então, em alguns jogos eu não vou te utilizar desde o início. Vou utilizar conforme é necessário. Mas eu espero que você possa me ajudar da maneira que você pode me ajudar hoje. Tendo uma conversa bem clara, é um jogador que eu contaria na seleção. Mas dessa maneira, quase como um cara extra. Qual seria essa maneira? Se ele mais machuca do que joga, seria aquele para achar um passe ou achar uma finalização? Isso. Quase assim, como eu falei, quase um jogador extra, quase um coringa no elenco. Olha, eu conto com você, eu não vou contar com você sempre. Não necessariamente titular todos os jogos, mas eu tenho um torneio de um mês. Às vezes eu vou precisar de que você me decida um jogo. Não vou precisar que você jogue bem os 3 jogos da fase de grupos. Às vezes eu vou precisar que você me decidir um jogo de quartas, um de semifinal. Tá excelente. Às vezes eu vou precisar de um jogo, tá 1-0 para o adversário, faltam 20 minutos, vai lá. É um jogador muito acima da média, por isso que eu tentaria utilizá-lo dessa forma. Não abriria a mão dele num grupo de 26 se ele tiver condições clínicas, mas dessa maneira, jogando bem aberto com ele. O seu histórico é esse, tem todos os dados aqui. Eu tenho 8 jogos, agora são 8 jogos, né, no novo formato, para você chegar numa final. Se eu te botar 8 jogos em um mês, a chance de você se machucar, sei lá, no 3º ou no 4º jogo é enorme. Mas eu quero ter você aqui comigo. Então, vamos desse jeito. Eu vou contar com você em alguns momentos. Beleza? Fechado? Então, vamos embora, desse jeito. Se eu te botar 8 jogos em um mês, a chance de machucar é muito grande. O Pipiano, eu entendo isso que o Bruno diz, né? Porque na seleção, numa Copa, lampejos podem fazer diferença. Agora, o que mais me assusta é se ele estivesse lesionando, mas focadíssimo, eu tentaria defender de alguma forma. Mas não dá para defender. O cara lesiona. Depois dessa lesão, ele vai para o carnaval. Aí o cara segue lesionado, já surge mais notícia. Festa do Neymar em tal lugar e mais polêmica. E aí os programas de fofoca todos só falando em Neymar. Mulheres falando do Neymar. Cara, é o que eu digo. Eu sempre fui da festa até conhecer o amor da minha vida, tá? Lívia Weber Asmar, minha esposa, mudou minha vida. Agora, eu fico pensando eu no passado. Eu amava uma festa. Agora, gente, olha a quantidade de festa que o Neymar já fez. Olha a quantidade de curtição que o Neymar já teve.
Será que custa muito ele ficar um ano? Ele fala, cara, é um ano. Um aninho para eu tentar essa Copa do Mundo. Ou então assume, cara, pro povo brasileiro. Porque eu vejo um bando de gente falando, cara, agora o Neymar vai jogar. Agora o Neymar vai focar para a Copa de 2026. Quando, na verdade, ele não está levando muito a sério isso, Piperno. Porque fica muito claro, se o cara está lesionado, foi pro carnaval, o cara está lesionado, fez festinha, que foi assunto em tudo que é site de fofoca. Eu sou um que eu tento defender o jogador por sair na folga. Mas hora de lesão, Piperno, é a hora de você ter período integral, é a hora de você trabalhar o tempo todo, é a hora de você mostrar pro seu torcedor, ó, tô focado para voltar. A gente viu o Pedro no Flamengo, que é um jogador de alto nível. Nas férias do time, o Pedro estava treinando para tentar se recuperar. É isso que incomoda um pouco. Parece que ele não está levando a sério, mas diz que quer disputar a sua última Copa do Mundo.